Olá, eu sou Maria Conceição, aluna de Filosofia da Universidade São Judas, Unidade Moca, oitavo semestre do período noturno, e a minha coordenadora de estágio é a professora Cíntia Pittini. Eu vou falar sobre a apologia de Sócrates, do filósofo Platão. A apologia de Sócrates é uma acusação que foi feita por um cidadão ateniense movendo uma ação contra Sócrates. O Platão, que acompanhou todo o processo, ele vai relatar esses fatos referentes à acusação e também à defesa do Sócrates num livro em forma de diálogo e com esse título, Apologia de Sócrates, que está dividido em três partes. Na primeira parte, relata a defesa de Sócrates e a distinção que ele faz sobre o tipo dos seus dois acusadores, que os mais antigos e os mais novos. Na segunda parte, ele fala sobre a pena, e na terceira parte contém os discursos de Sócrates que foram direcionados àqueles que o condenaram e aos que o absolveram quando do encerramento do processo. O Platão, ele foi um filósofo que nasceu na cidade de Atenas em mais ou menos do ano de 428 ou 427 a.C., e era de uma família nobre, muito ligada à política, principalmente pelo lado materno. O seu tio Critias foi um dos 30 tiranos que governou Atenas. Como era de uma família muito abastada, os seus pais queriam que ele fosse um político, mas ele, desde muito cedo, mostrou mais interesse pela filosofia, principalmente a partir do contato que teve aos primeiros conceitos de filosofia que aprendia com Crátilo, seu professor. Os pais então pensaram que ele deveria ser um advogado, porque dessa maneira ele ficaria mais próximo de um tribuno, e isso poderia fazer com que ele viesse a se interessar pela política. Mandaram que ele fosse procurar por Sócrates. Na época, era conhecido em toda a cidade de Atenas e era também muito bem conceituado por todos. Platão contava nessa ocasião com a idade de 19 ou 20 anos, e quando conheceu Sócrates, a partir desse momento, passou a se interessar ainda mais pela filosofia, se afastando definitivamente da política. Como discípulo de Sócrates, o Platão vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, e dessa maneira ele pôde testemunhar os problemas que enfrentou com a política. Isso levou o Platão a pensar que, de uma certa forma, todas essas acusações teriam origem em motivações políticas. Após a morte do Sócrates, o Platão vai viajar por toda a Itália durante muitos anos, mas algum tempo depois da morte do Sócrates, ele começa a compor os seus diálogos, que é em torno de 35, e nesses diálogos ele
incluindo a apologia de Sócrates, tem em sua maioria a figura de Sócrates como um personagem central. Sobre Sócrates, ele nasceu em Atenas no ano de 470 a.C. e era de uma família muito humilde. Seu pai era artesão e a sua mãe era uma parteira, e ele costumava se dizer um parteiro também, mas de ideias. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores da história da filosofia, e ele também um marco que divide a filosofia em três partes, que é a pré-socrática, que dos primeiros filósofos, que são os cosmólogos e fisiólogos, a socrática e pós-socrática. Na sua juventude, o Sócrates fez parte de três campanhas militares que foram nos anos de 406 e 405 a.C. Também integrou o Conselho Legislativo de Atenas. Chegou a se arriscar em 404, quando se negou a colaborar com as manobras políticas que eram arquitetadas pela dinastia dos 30 tiranos. Sua filosofia se divide em filosofia maêutica e filosofia do cinismo. O Sócrates não deixou nada escrito porque ele acreditava que o ensino oral era mais importante e mais eficiente, uma vez que a palavra falada é a que atrai o pensamento e leva ao diálogo. E o que se conhece hoje sobre o seu pensamento e a sua filosofia só foi possível através de outros pensadores, principalmente através do Platão, o seu discípulo. O Sócrates fez muitos amigos, mas também fez muitos inimigos e morreu por envenenamento com cicuta no ano de 399 a.C. Sobre a acusação. Naquela época, era costume fixar na entrada do portal do rei as ações e processos para que aqueles que eram acusados pudessem tomar ciência dessas acusações. E a cidade de Atenas, ela não movia ações, mas somente os seus cidadãos que podiam mover ações. Meleto, então, move essa ação acusatória contra Sócrates e ele próprio vai afixar no portal contendo os dizeres. A seguinte acusação escreve e jura Meleto, filho de Meleto, do povoado de Pítio, contra Sócrates, filho de Sofronisco, do povoado de Alopece. Sócrates é culpado de não aceitar os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir novos cultos, e também é culpado de corromper a juventude. A pena é a morte. Nestas acusações que foram feitas e assinadas por Meleto, que era também o acusador oficial, participavam junto com ele Ânito e Licon, que não assinavam junto, mas eles tinham o direito de usar a palavra
não só no decorrer do processo, mas a todo o momento, em todo o tempo. O Sócrates ele se dirige ao portal e vai tomar ciência sobre essas acusações que foram feitas contra ele e, e ele terá somente um dia para se defender. Então ele resolve fazer a sua própria defesa. Ele vai se apresentar aos juízes e diz que fará um discurso simples porque não é um bom orador e, ao contrário do que os seus acusadores que não disseram nenhuma verdade, dele eles só ouvirão verdades. Entretanto, uma coisa deixou bastante surpreso quando viu que esses acusadores tentaram convencê-los para tomar cuidado com esse seu poder de sedução e convencimento, porque ele, Sócrates, era um orador habilidoso. Mas esses acusadores deveriam se envergonhar disso que disseram, porque ali diante dos juízes ele iria com certeza comprovar com fatos desmentindo, porque todos iriam poder ver que ele não era um orador habilidoso. Mas se um bom orador, um orador habilidoso para eles é aquele que fala a verdade, então é somente nesse sentido ele então é um orador. Ele também percebe que, além de tudo, estão acusando de manipular a verdade, tentando convencer as pessoas como fazem os sofistas, e haviam muitos naquela época. Mas ele era contra a forma como ensinavam e, e era muito comum ver os sofistas ensinando. Só que eles utilizavam a prática da retórica. Essa retórica era um método de convencimento sem se importar com a verdade. E, além de tudo, eles cobravam uma taxa dos seus alunos para instruir. Sócrates discordava tanto do método retórico quanto da cobrança que faziam. Ele continua o discurso dizendo que já é um velho e até aquele momento nunca havia sido levado à justiça, e isso devia contar como prova da sua honestidade. E afirma também que seus discursos não serão primorosos e tão pouco floreados como o deles, porque na sua idade não ficava bem modelar os seus discursos como fazem os jovens. E diz que acredita na justiça e pede que considerem a sua fala habitual, que é a fala materna, a mesma que ele costuma empregar na praça, que talvez alguns entre os presentes até já o tenham ouvido falar quando passaram por lá pela praça. Entretanto, implora para que sejam tolerantes com essa sua linguagem simples, assim como são com os estrangeiros, mas pede que examinem com bastante atenção para o que ele diz, se é justo ou não. Aí é a primeira parte da defesa, e aí ele vai pontuar a diversidade entre as duas categorias de acusadores, que são os primeiros acusadores, esses são os mais antigos, e esses acusadores mais novos, esses
mas este agora. Ele começa dizendo que entende ser legítimo ele começar a se defender das calúnias dos primeiros acusadores, uma vez que ele os considera mais perigoso e porque também há muito deles ali entre eles e que estes já lhe fizeram acusações no passado e sempre faltando com a verdade. Esses acusadores diziam que Sócrates era muito sábio, mas investigava coisas obscuras e transformava as mentes fracas. Eles influenciaram as pessoas por muito tempo, fazendo com que elas acreditassem que ele, Sócrates, se envolvia com essas coisas obscuras e pessoas como ele não acreditavam nos deuses. E fizeram essas acusações por muito tempo sem que houvesse alguém que pudesse defendê-lo das acusações, porque eram muitas vezes por inveja e por vício, e como não são conhecidos, tudo que se pode dizer é que são mentiras e que são sombras com que não se pode lutar. Ele diz também que é muito importante que todos saibam que existe essas duas categorias de acusadores, os novos e os primeiros, de quem ele falava há pouco, porque ele precisava se defender destes mais antigos em primeiro lugar, uma vez que já o acusam há décadas e se fizeram ouvir por mais tempo do que esses novos, que se hoje o estão acusando é graças a esses mais antigos. E ele conclui essa exposição dizendo: defendei-me-ei, ó atenienses, e assim descobrireis se aquela calúnia que martiriza o meu coração há tanto tempo possa ser extirpada, embora deva fazê-lo em tão curto prazo. E se for bem sucedido, se conseguir acarretar-vos algum benefício, será excelente para vós e para mim. Bem sei quanto é difícil e tenho consciência da enorme dificuldade que me espera. Que tudo se passe de acordo com a vontade do Deus, pois à lei é necessário obedecer e defender-se. Com essas palavras do Sócrates, eu encerro esse vídeo para dar continuidade à narrativa no próximo vídeo, parte 3.